Muito boa noite, minha Paraíba. Agora sim, segunda-feira, ao vivo. Você sabe que é hora e dia de frente a frente. Existem duas formas do político se manter em atividade no ramo da política. Ou ele está exercendo um mandato, ou ele tem perspectiva de poder. Há quase um ano sem mandato, desde que deixou a prefeitura de Campina Grande, o ex-prefeito Romero Rodrigues, que já foi deputado estadual, deputado federal, trabalha apenas com a segunda possibilidade, de olho nas eleições de 2022. Procurando aí um lugar ao sol, Romero só precisa definir se pretende mudar a história da Paraíba numa disputa ao governo ou apenas a sua própria história, apostando aí no mandato proporcional. Vamos saber disso do próprio Romero hoje, nosso entrevistado aqui no Frente a Frente. Fica ligado. Muito boa noite, Romero Rodrigues. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Você fala para toda a Paraíba a partir de agora. Boa noite, Luiz. Primeiro, assim, desculpas, aí teve um contratempo casual, normal, faz parte, né? Perdemos de tecnologia. Perdemos alguns minutinhos, mas foi sob a promessa de você trazer todas as revelações agora para o nosso telespectador. Diz que a tecnologia não falha, mas de vez em quando ela prega uma peça. Mas estamos lá na cidade da tecnologia, mas lamentar e pedir desculpas aí aos telespectadores. Mas estamos aqui, né? Não sei se com muita revelação, mas com muita verdade, como sempre foi de minha parte, né? Esse atrasozinho. Vou conversar um pouquinho com você. Vamos recuperar esse atrasozinho, vamos recuperar esse atraso. Pois não. Olha, antes da gente começar, eu queria que você acompanhasse comigo um trecho de uma entrevista sua, né, dada no dia do primeiro turno das eleições de 2020, quando da vitória de Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, e você fez uma declaração aqui para Arapuã, uma revelação. Eu queria começar com essa declaração para depois, a partir dela, a gente começar nosso bate-papo, tá? Espero que você possa ouvir daí. Vamos soltar o então prefeito Romero Rodrigues na noite da vitória de Bruno Cunha Lima, prefeito eleito em Campina Grande nas eleições de 2020, há quase um ano, em novembro. Sou de muito desafio. Eu acho que a Paraíba toda se ressente de alguém que, de fato, realize obras e ações com a cabeça e principalmente com o coração, que dê resultado, que promova esse estado para um patamar um pouco sempre superior. Então, se for da vontade de Deus, se houver sinalização positiva por parte da população campinense, da população paraibana, da parte da capital ao interior da Paraíba, de João Pessoa, da Zona da Mata, do Cariri, do Curimataú, do Sertão Paraibano, vamos aguardar com serenidade, sem se precipitar nas decisões, mas no que depender de mim, pode acreditar, eu não temerei de forma nenhuma me lançar candidato a governador do estado. Tá aí, Romero. Eu vou ficar com essa frase, não temerei essa disputa ao governo do estado da Paraíba. Um ano, de lá para cá, o que é que mudou em relação a esse seu sentimento, a essa sua fala? Primeiro que no trecho também tem com serenidade, né? Então a serenidade faz parte do contexto da frase. Se for você segmentar a frase, aí você vai poder fazer uma série de especulações e, naturalmente, está tudo dentro da reflexão, do pensamento. Hoje, naturalmente, depois de passado basicamente aí 11 meses, já estamos entrando para o 12º mês, fora, na realidade, da vitrine, fora da prefeitura, com boas lembranças, claro, com muitas recordações. Por sinal, hoje, inclusive, eu visitei o Aloysio Campos na parte comercial e industrial, pude testemunhar de perto sementes que plantamos, que em breve estaremos colhendo frutos de emprego, de renda, de geração, de fortalecimento da economia, de geração de esperança para a população de Campina e da Paraíba. Eu estou falando do polo de moda, que está sendo transformado apenas em relação ao nome, por conta da posição estratégica BR Polo Shopping. Portanto, ele vai gerar 3.500 empregos diretos e 10 mil empregos diretos e indiretos, uma verdadeira transformação
que vai dar poder a Campina Grande de competitividade com Santa Cruz, com Toritama, com Caruaru, na questão de confecção, de calçado e do próprio artesanato que já é confeccionado aqui na cidade. E isso, naturalmente, é o que me estimulou e continua me estimulando a colocar meu nome na vida pública, Luiz Torres, independentemente do cargo da função. Às vezes, e a gente faz muita reflexão em torno de tudo isso, para servir, para contribuir, necessariamente, você não tem que fixar em um cargo, você tem que se fixar no objetivo. E eu continuo com o objetivo, com a boa vontade de servir a Paraíba, de servir a Campina Grande, da qual, naturalmente, nunca me afastarei, até porque toda a projeção que eu consegui em termos de vida pública, eu devo, literalmente, integralmente, a Campina Grande, e ela também retribuir com muito amor, trabalho e eu diria, e dedicação. Então, eu estou nesse momento de reflexão, sem, naturalmente, presunção, com serenidade, sem arrogância, tentando compartilhar com os amigos, dividindo, às vezes, naturalmente, nesse período todo, a gente reflete muito sobre todos os aspectos e, se for da vontade de Deus, estaremos aí. Portanto, se não for possível, eu vou disputar outro cargo, com o mesmo amor, com o mesmo afinco, com a mesma dedicação. O que eu posso te falar, sinceramente, é que terá um peso especial, especialíssimo, o conjunto da opinião da minha família. A minha família será essencial nessa decisão. Eu vou pesar e medir, dimensionar cada sugestão, cada opinião da minha família e também dos amigos mais próximos, naturalmente, que estiveram conosco esse período todo. Então será essa reflexão, sabe? Eu vejo que às vezes pessoas têm tanta presunção, arrogância, sede de poder. Eu tenho sede, presunção, arrogância e vontade de servir. Então o poder para mim não é tudo. Para mim mais prevalece e vale o desejo que eu tenho de continuar servindo a Campina e, se Deus permitir, com confiança aí de muitos, se vier a Paraíba, maravilha. Se não, com a mesma humildade, repito, vou continuar servindo em qualquer cargo. Bom, Romero, porque você colocou essa inclusão, assim, até que ponto a inclusão da opinião da sua família passa a ter ali um grau de importância maior nessa decisão? Ele, em algum momento, a sua família ou parte dela viu que a caminhada para disputar o governo não era o momento? Não, não é isso. Naturalmente é porque eu acho que depois que você passa dos 50 anos, que você tem um pouco mais de maturidade, cada vez mais a gente compreende o grau de intensidade da importância da família na vida da gente. E isso vai prevalecer por conta, primeiro, do meu perfil. Quem me conhece desde os meus primeiros mandatos, eu sempre tive uma vinculação muito grande com a família, com a minha família, né, com a esposa, com os filhos, minha mãe, com a família, todos os irmãos. E eu sempre fui muito vinculado a isso. E sempre servi com muito amor, com muita dedicação. A Campina Grande, nesse período, passou a fazer parte da minha família, porque eu me doei integralmente à Campina Grande. E era ligado, conectado 24 horas. Tanto que, graças a Deus, assim, a gente viveu um momento de extrema dificuldade o ano passado, por conta da pandemia. Campina viu e a Paraíba acompanhou a minha presença permanente nas ruas ou dentro dos hospitais dessa cidade. Se não era visitando uma UPA aqui no bairro do Alto Branco, que era referência para a Covid, ou no Pedro I, onde eu transferi o gabinete integralmente para dentro do hospital, era visitando leite de enfermaria, leite de UTI, era nas filas da Caixa Econômica Federal, das lotéricas dessa cidade, em terminal de integração, em feiras e mercados públicos, em distritos na parte central e também na periferia, convivendo essa realidade difícil junto com a população, muitas vezes distribuindo máscaras, acompanhando equipes de higienização. Isso é meu perfil. Então, Campina é minha família, porque, de certa forma, a gente dividiu 8 anos, e 8 anos não é pouco, de uma convivência super intensa, e, naturalmente, a família sempre ao meu lado, inclusive ao ponto da minha esposa, que é oftalmologista, não é especialista na área de Covid, de pandemia, mas mesmo assim se dispôs a dar plantão no Hospital Pedro I de forma voluntária, porque é essa integração que nós vivemos. Então eu tenho que dever satisfação a eles no momento de decisão, porque afinal de contas a gente não decide por um dia, a gente não é que decide até por uma vida, mas a gente decide em função
de uma coisa que a gente tem que viver intensamente e a gente tem que compartilhar isso com eles. Agora, em algum momento, se eu repetir a pergunta que fiz para você em novembro do ano passado, que você apresentou um tanto quanto mais de convicção na resposta, se eu repetir essa pergunta agora, você não reproduz a mesma convicção daquele dia. E aí eu lhe pergunto, o que é que mudou nesse momento? De forma muito objetiva, a relação, por exemplo, do prefeito Bruno Cunha Lima com o ex-prefeito Romero Rodrigues é um ingrediente de mudança dessa percepção, Romero? A sua família, inclusive, percebeu isso. A família é sempre muito protetora dos seus membros, dos seus integrantes. A sua família percebeu algum tratamento que ficou aquém do prefeito Bruno com o ex-prefeito Romero? Não, absolutamente. Eu primeiro, assim, acho que a gente tem que decidir não transferir responsabilidade para quem quer que seja. Seria uma incoerência de minha parte, qualquer que fosse a decisão, eu terceirizar. Principalmente quando tem problema, quando existe alguma decisão que não é fácil, que há uma expectativa de muita gente, eu sei que há de muita gente, porque eu tenho uma pesquisa, inclusive interna, recente, de alguns municípios da Paraíba, onde as pessoas sinalizam ainda com confiança, com esperança, com expectativa da minha candidatura, né? Então, nada absolutamente a ver. Quando eu decidir, a decisão vai ser, como falei, vai ser uma decisão muito minha, compartilhada com os meus familiares, porque eu não vou terceirizar isso de forma nenhuma, nem também responsabilizar quem quer que seja, nem Bruno, nem quem quer que seja. Certo. Essa questão do futuro, da reflexão, às vezes até de você conseguir construir conceito em relação a alguma coisa, isso o futuro é quem diz. Mas não vou, repito, em relação a quem quer que seja. Eu estou consciente que apoiei Bruno, eu acho que foi uma decisão acertada, eu manifesto publicamente novamente essa decisão. Peço sempre a Deus nas orações que abençoe a administração e que ele possa fazer um bom mandato, porque assim sendo, ganha a cidade que eu vivo, que eu moro, que mora meus filhos e minha esposa e a maioria dos meus familiares. Então, assim, estou tranquilo nada em relação a isso. Agora, você vai passando o tempo e você tem essa opção de mudar, até porque tem um ditado, e você sabe, eu sei, muitos conhecem o ditado, que só quem tem ideia fixa é doido. E eu até agora, os testes que eu fiz, eu passei imune a essa questão, portanto a gente pode mudar, que é natural da política, da dinâmica da política, né? Na eleição do próximo ano tem candidatura para presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, senador, suplente de senador, deputado federal e estadual. Não há demérito nenhum em nenhum cargo público, até porque um dos mandatos que muito me honrou, que eu exerci assim com muito afinco, foi de vereador, do qual fui 4 vezes vereador, me orgulho muito do mandato de vereador, fui 3 vezes presidente de Câmara, fui deputado estadual, fui deputado federal, prefeito. Então, Luiz, sinceramente, para quem veio da escola pública, quem estudou e ralou muito, trabalhei muitas vezes, inclusive, tendo que pegar carona para poder chegar no Centro de Ciências Agrárias e Engenharia, na Universidade Federal da Paraíba, porque muitas vezes não tinha condições de ir, com muita dificuldade, às vezes quando estava no Distrito de Galante, por conta até de uma pavimentação que não existia na época, quando chovia a gente tinha que andar 3 quilômetros a pé para pegar um ônibus, para ter acesso a uma escola na parte urbana de Campinas, ter exercido esses cargos todos. Então eu só tenho muito a que agradecer a Deus, por tudo que Deus me permitiu, pela chance, pela oportunidade que Ele me deu de servir a Campinas, de servir a Paraíba como deputado estadual, de servir ao Brasil como deputado federal. Então assim, o cargo, para mim, o que importa não é a denominação. O que importa é você exercer, qualquer que for o cargo, com dedicação e com o espírito público de servir as pessoas que mais precisam. Romero, você usou aí uma expressão pode mudar, e isso é natural, só doido que tem ideia fixa e você pode mudar. Quando você fala isso, sua fala está, de certa forma, procurando justificar que não precisa ser necessariamente candidato ao governo ou governador da Paraíba para poder ajudar o Estado. Você está defendendo a possibilidade, sim, de disputar aí um mandato proporcional. Esse pode mudar seu é para mudar de disputa do cargo, no caso de governador para deputado federal ou deputado estadual, ou pode mudar de lado, inclusive, do ponto de vista de posição política, saindo da oposição e indo para a base do governador João Azevedo? Olha, mudar, você, até a força de expressão que você tem que, enfim, se for para, ao invés de ser candidato a governador, ser candidato a alguma outra postulação. Toda decisão que eu tomar,
eu não farei às escondidas, eu farei de forma transparente e na decisão que eu tomar, eu vou explicar à população qual foi o motivo da decisão. Então, assim, existe muito essa questão de lado do governo, lado da oposição. Eu não sei nem o que vai acontecer. Eu sempre sonhei com uma Paraíba que a gente pudesse unir todo mundo, que fosse uma Paraíba mais fraterna. Porque, às vezes, se faz muita política, e eu não estou aqui querendo atribuir a quem quer que seja. Muitas vezes você decide, muitas vezes, tentando transparecer que é em favor de um conjunto de pessoas, e às vezes não é. Eu sou muito simples, sabe? Por isso que eu estou dizendo, se eu for disputar outro cargo, talvez de menor proporção, não tem problema nenhum, não teria dificuldade nenhuma. Até porque também, no caso com o governador João Azevedo, que você citou o nome, você sabe que eu nunca fui em lugar nenhum para me dirigir, para tentar falar pessoalmente do governador. Eu discuto questões administrativas e vou continuar discutindo, se fosse aliado ou como adversário, de forma séria, até porque a oposição bem feita é um contributo que se dá para se melhorar na gestão, para se melhorar na administração. Então, sempre foi meu perfil. Você nunca me viu no seu programa, ou em qualquer programa da Paraíba, para falar nominalmente, pejorativamente, de quem quer que seja. De João ou de quem quer que seja. Porque é meu perfil. A propósito, Romério, como é que você avalia a gestão do governador João Azevedo hoje na Paraíba? Eu acho que pode melhorar. Sinceramente, tem muita coisa que pode melhorar. Eu não sou auxiliar dele, então os detalhes ele procura ver com a assessoria dele, mas eu acho que tem muito a melhorar. Mas, pessoalmente, não faço crítica a ele. Eu acho que a gente está vivendo um momento de pandemia, pensando que é pós-pandemia, e sempre vai surgindo uma outra novidade em relação à pandemia, porque já surgiram aí outras ondas, e nós sabemos também que a complexidade disso, às vezes, também trava um pouco a administração, mas eu acho que pode fluir melhor em alguns aspectos, e eu acho que isso não é uma fala que denigre, não é uma fala pejorativa, porque sempre tem espaço para melhorar. Eu trabalhei muito por Campina, mas a gente sabe que sempre tem espaço para fazer mais. Às vezes tem uma dificuldade que é sobreposta, mas eu acho que é isso, é tentar vencer esses desafios e tornar talvez a administração que seja mais acessível, com mais resultado, com coisas concretas e objetivas que a gente possa, de certa forma, transformar a vida das pessoas. Romério, com essa sua posição, você tem deixado tanto a oposição, a sua base hoje aí em Campina Grande, quanto a própria base do governo numa, enfim, expectativa sobre a sua posição. Você está fazendo isso estrategicamente, é uma estratégia sua segurar e esticar essa corda, seja para estar em destaque, ou é de fato uma indecisão, e eu queria saber qual é o prazo que você se colocou propriamente para poder bater o martelo nisso e dar uma caminhada. Olha, não vou mentir que não existe estratégia, porque eu não faria isso para estar tentando ficar figurando, talvez, na mídia, até porque você sabe que você já tentou algumas vezes entrevista e eu fiquei fugindo disso. O que eu estou falando, você sabe que estou sendo muito honesto e verdadeiro. Algumas pessoas fizeram contato ainda hoje, inclusive, quando você postou que eu ia dar uma entrevista com você. Alguns caras disseram, e a minha entrevista? E a minha entrevista? Obrigado pela falar, eu não crio problema. Eu não tenho dificuldade, até porque eu gosto de me comunicar. Peço até desculpa aos jornalistas que eu me neguei a conceder entrevista nesse período, porque eu estou vivendo uma fase de reflexão, entendeu? Eu não sou de colocar biquinho nem colocar dificuldade para conceder entrevista. Mas, assim, eu não consigo lhe passar nesse instante, nem para a população paraibana, uma decisão consistente em relação a essa questão. Mas você colocou um prazo para si próprio? Você colocou um prazo para si mesmo? Eu coloquei porque, assim, na pressão depois de uma reunião, de uma noite hiper mal dormida, então, por coincidência, eu encontrei um amigo nosso lá numa afiliação, se não me engano, de Rodrigo Pacheco, no PSD, e terminou me perguntando, só aquele vídeo, por conta do áudio da reunião, eu tive que gravar 10 vezes. Então, eu já estava querendo, se fosse até, eu já estava talvez até decidindo para poder já concluir aquele vídeo lá e encerrar, porque eu estava de fato super cansado. Eu falei numa sexta-feira, mas não teria condições absolutamente humanas de decidir, porque não é uma decisão fácil. Mas, assim, como eu estou dizendo,
eu vou sair da decisão, seja qualquer que for a decisão, pela porta da frente, por onde sempre entrei. Eu vou decidir, eu falei muito na família, mas eu tenho que ser honesto. Campina Grande também será essencial nessa decisão. Eu tenho conversado muito e andado muito na cidade, ainda hoje andei bastante. Tenho feito consultas também na cidade. Tenho pesquisado aí também o sentimento de Campina, que tem naturalmente, e eu fico feliz com isso, sabe, Luiz? Campina tem, claro que em sua maioria, do que eu escuto, também do que eu consultei, uma vontade de que eu fosse candidato a governador. E aí a gente tem que respeitar um pouco o sentimento da cidade, mas tem que refletir um pouco mais, conversar um pouco mais, para a gente tentar ver se a gente consegue construir aí uma solução, uma saída para a questão da definição em relação às eleições desse ano. Mas por enquanto você está fugindo, você está fugindo de dar essa resposta para o seu grupo e também para o grupo do governador João Azevedo? Não, olha, eu acho que conversar com o governador, eu acho que não é uma coisa que seja impossível, porque não tem nenhum problema nisso. Você falou em Bruno, Bruno já teve algumas reuniões com o governador. Eu tive, inclusive, uma reunião com o governador no início da pandemia, uma questão administrativa. Mas e agora? Quando decidir por sim ou por não, eu acho que não é problema de conversar. Porque você conversar, você não vai tirar pedaço de quem quer que seja, não vai se diminuir em absolutamente nada. Embora você, para decidir, isso possa ou não ser levado em consideração, tá entendendo? Mas assim, como eu estou dizendo, eu sou muito transparente. Eu acho que a gente não pode fazer política às escondidas, tem que ser de forma transparente. E eu acho que conversar faz parte do diálogo da política, você concordando ou você não concordando. E esse encontro está marcado, Romero? Não, porque como eu falei, não falei com o governador, não disse aqui, mas estou dizendo publicamente, porque parecia que no início dessa polêmica toda, que eu tinha conversado com o governador João. Eu tenho respeito, ele é o governador do estado, a população decidiu, né, pela administração dele, por sinal, já em primeiro turno das eleições, do qual, inclusive, minha esposa, na condição de candidata a vice, disputou as eleições. A gente tem que compreender tudo isso. Tem que ter humildade para reconhecer quando se ganha e quando se perde. Mais quando se perde, inclusive, do que quando se ganha. Se ganha, a gente tem que agradecer a Deus e a confiança da população. Mas também tem que ter humildade para reconhecer que não se ganhou as eleições. E, para isso, eu acho que o diálogo é natural da política. Encontrei, quando era prefeito, ele, governador, sempre na reunião que ocorre anualmente para a questão de definição de emendas do orçamento da União, e eu fui pedir por Campina Grande, ele naturalmente foi defender as emendas para o Estado, e é natural que isso aconteça. Então, assim, eu acho que o problema é que as pessoas estão acostumadas a igualar o político, né, como se tudo fosse uma linha horizontal e uniforme. Mas eu não conversei com ele. Talvez até dissesse, não, o Romero foi lá conseguir talvez resolver algum problema porque está fora de cargo. Eu estou fora de cargo, já consciente de que o meu mandato se encerraria em dezembro de 2020, que eu iria passar 2 anos sem mandato e que ia concorrer a um cargo eletivo, e se Deus permitir, com a confiança do povo, eu vou concorrer às eleições, se for da vontade de Deus do povo, vou estar ocupando um cargo público a partir de 2023, não é isso? E 23. E 23. Portanto, mas assim, com tranquilidade, porque eu já estava preparado para isso. Romero, estava psicologicamente tranquilo nesse aspecto. Tire uma curiosidade de quem ficou ali acompanhando de fora aquela reunião de Brasília, com o prefeito Bruno Cunha Lima, o ex-senador Cássio Cunha Lima, o deputado Pedro Cunha Lima, o deputado Rui Carneiro. Quando você falou tudo isso, ou mais do que isso, para eles lá na reunião, o que você defendeu objetivamente e qual foi a reação? Há informações de que o clima com a relação com o ex-senador Cássio foi bem tenso e bem duro, de que ele teria, de forma muito dura, lhe criticado no momento da reunião, e que você teria saído da reunião porque não aguentou ouvir aquilo que, porventura, o ex-senador Cássio Cunha Lima teria dito. Isso é verdade? Isso procede? Como é que terminou isso, Romero? Veja bem, Luiz, primeiro, assim, o aspecto que eu discordo da reunião é apenas que não era para ter sido pública. Porque reunião interna. Você vai fazer uma reunião, precisa ser publicizar, porque não é BBB. Né? Tem que estar todo mundo filmando e todo mundo aguardando o resultado de uma reunião que era para ter sido uma reunião formal, natural, normal, como fizemos durante esse período todo de vida pública. Você se sentiu intimidado? Você se sentiu intimidado? Nada, de forma nenhuma, porque discutir, divergir, discordar, isso é natural da política.
até porque ninguém é igual, absolutamente, cada um tem seus pensamentos, cada um também, naturalmente, tem seu interesse na política, então é normal que você consiga ter algum eventual tipo de divergência. De forma respeitosa, eu acho que isso é absolutamente natural. A reunião é apenas, até porque ninguém me ouviu falando em divulgação de reunião. Discordei disso, inclusive, publicamente, no âmbito da reunião, que era para ter sido uma reunião interna, sem necessariamente ter sido divulgada, para poder a gente ter tranquilidade, até de divergir, sem essa vitrine. Eu acho que teria sido, talvez, uma reunião mais serena, mais tranquila e mais resolutiva. Mas sob o olhar da pressão da mídia paraibana e da antecipação também equivocada de pessoas que usaram a mídia antes da reunião para se expressar, para emitir opinião. A opinião pode ter sido emitida no âmbito da reunião. Boa ou ruim, favorável ou discordante, era para ter sido no âmbito da reunião, mas se anteciparam em conceder entrevistas, e aí, de toda forma, a reunião terminou não tendo, talvez, o aspecto da naturalidade que deveria ter. Até quando você vai arrastar, eu vou perguntar de novo sobre questão de prazo do ponto de vista objetivo, até quando você vai arrastar essa discussão? Eu devo crer que tanto para um lado quanto para o outro, há aí uma certa, enfim, margem de paciência em relação à sua posição. Até quando você acha que pode esticar essa corda? Olha, não é corda, né? Eu acho que, até porque também eu sugiro que as pessoas decidam independente de mim, porque ninguém é obrigado a ficar esperando por mim o tempo todo. Eu não fixei prazo para ninguém, e aí, naturalmente, eu acho que a recíproca também, naturalmente, deve ser a mesma, né? A eleição, infelizmente, talvez seja a eleição mais antecipada que a Paraíba já viu. Ou não foi? Eu lembro que Cássio, quando fez lá uma coligação com o DEM, do qual fez parte Wilson Braga e Efraim Moraes, decidiram, numa reunião no dia 29 de junho, quando, na realidade, o anúncio foi feito no dia 30, na convenção, e quando convenção era até 30 de junho, convenção agora mudou para agosto. Não é assim? Aí você tem uma eleição que você tem que decidir um ano antes. É fácil, você está sem mandato, aí você tem que imprimir um ritmo de campanha com mais de um ano de antecedência, contra toda uma estrutura natural. Eu não estou me referindo apenas ao governador, mas quem tem cargo que está com mandato é muito mais fácil. Aí você vai ter que enfrentar tudo isso um ano antes das eleições. É desumano. O cara sai de 8 anos de um mandato de executivo que consome você, que destrói fisicamente. Você sai de uma pandemia, aí você tem que iniciar um processo eleitoral. Não dá, me perdoe. Mas, Romero, você sabe na política que é assim, se você deixar demorar muito tempo, quando você for, por exemplo, candidato a deputado federal, já está todo mundo com os prefeitos todos. Ô Luiz, quem garante que você decida agora e quando for lá em agosto, está a mesma decisão de hoje? Porque a política é muito dinâmica, meu amigo. É porque, na realidade, por conta talvez de uma eleição para o Senado, se antecipou demais essa discussão, né, que nem, mesmo com a antecipação do Senado, não tem nada certo, nem para o Senado, nem para cargo nenhum. Você disse uma expressão aí, você disse uma expressão interessante, você disse, olha, que não esperem por mim, tomem suas decisões sem esperar por mim, porque eu não estou fixando prazo a ninguém. A oposição passou a comentar o nome de Pedro Cunha Lima para disputar o governo do Estado. Você se sentiria estimulado a votar e apoiar Pedro Cunha Lima para disputar o governo do Estado em 2022? Olha, eu acho que é natural. O PSDB é um partido grande, um partido forte, né, com grandes lideranças. Tem toda a liberdade e autonomia de lançar Pedro, sem nenhum problema. Eu estou num partido e vamos estar discutindo internamente, vou fazer as reflexões que são necessárias, vou tentar o tempo mais rápido possível, que eu não sei estabelecer prazo, tentar decidir. Como eu falei, eu tenho conversado muito nesse período todo e vamos aguardar, né? Mas você não anunciaria, você não anteciparia um apoio a Pedro, assim? Eu estou lhe perguntando objetivamente. Não é questão de antecipar, até porque eu não estou nem decidindo por mim, como é que eu vou decidir pelos outros? Eu nem decidi nem por mim ainda. Imagine, você tem dificuldade de tomar uma decisão, aí você ainda tem que oferecer uma decisão para os outros. Não, aí eu não tenho condições, a menor condição de manifestar qualquer posição nesse momento, até porque é com serenidade que nós vamos decidir tudo isso.
Romero, você está fugindo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, eu quero que você escute também aqui, dando uma entrevista aqui para a Arapuã FM, fez uma declaração romântica, inclusive, em relação ao seu nome, quando foi perguntado. Vamos ouvir aqui, só para a gente relembrar aqui, o presidente Jair Bolsonaro falando sobre Romero Rodrigues no Arapuã FM, e a gente volta para eu lhe ouvir aqui. Vamos ouvir. Romero Rodrigues. Desde a primeira vez, se não me engano, aí, 16, 17, eu estive com ele aí em Campina Grande. Me tratou muito bem. Tivemos, na ocasião, uma festa junina, estava acontecendo aí. Me levou lá no Arraiá. Eu sou apaixonado pelo Romero. Eu acho que a política, em quase todos os estados, e Paraíba não vai ser diferente, vai estar polarizada. No caso aí, a situação extrema esquerda, né? Você sabe que é a esquerda no Brasil e no mundo. E o outro lado, mais do centro-direita, que passa aí pelo Romero. Então, o Romero é uma pessoa que eu gosto muito dele, eu acho excepcional a pessoa, e obviamente a eleição na Paraíba passa da minha parte pelo Romero. Olha, Romero, acompanhando o presidente... Não, olha, sabe, Luiz, eu acho que a gente tem que ser franco, verdadeiro. Eu tenho um respeito pelo presidente, eu sou agradecido aí pelas palavras, tá certo? Eu acho que ele é uma pessoa bem intencionada, e às vezes você pode falhar porque é natural. Eu acho que na pandemia ele terminou liberando muitos recursos, e eu disse isso, inclusive publicamente, se não me engano, no seu próprio programa, para os governos dos estados e também para os municípios brasileiros. Ninguém pode reclamar disso. Eu acho que ele errou também no momento que não recomendou a vacina e não se vacinou. Ele errou no momento que também não recomendou o uso de máscaras. Mas, assim, estruturou os estados e municípios na questão do atendimento às pessoas com Covid. A gente não pode negar isso. Mas quem nunca falhou, quem nunca errou nessa vida, tá certo? Então, assim, desejo muito boa sorte a ele. E, naturalmente, em relação às eleições do próximo ano, a gente vai estar decidindo. Eu sou de centro, todo mundo sabe disso. Não é de hoje, de muito tempo. Sou de centro, sou uma pessoa centrada, afeita e aberta ao diálogo. Agora, o problema é que tem algumas pessoas que tem que ter cartilha para você até apoiar o presidente. E eu não vou seguir cartilha de quem quer que seja. Tem que ter cartilha, aí você tem que, naturalmente, pesar e medir, tem que ser tudo naquele formato. De A a Z. Aí não dá, aí me perdoe. Aí depois que você passa por 30 anos de vida pública, você tem que seguir cartilha de algumas pessoas. Eu acho que as pessoas têm que me tratar com o mesmo respeito, porque eu também trato as mesmas. Romero, por exemplo... Então, por conta disso, eu acho que, às vezes, você fica magoado com alguma coisa. Porque, por exemplo... Quando me perguntaram que Lula disse em Natal que se viesse a Paraíba que ia conversar com Cássio, porque conhecia o Cássio e tal, e que poderia até conversar com Romero, embora Romero era de uma corrente diferente, mas que conversava comigo. E o cara perguntou, se Lula procurar você para conversar, você conversa? Eu disse, converso, porque eu fui educado a conversar com as pessoas, porque eu acho que quem não conversa é mal educado. E você foi atacado por bolsonaristas por isso? Então, olha, eu acho que conversar é uma coisa e votar é outra. Votar é absolutamente difícil. Mas conversar, que caráter você tem? Que personalidade você tem? Você foi atacado por isso, Romero? Que educação? Não sei se foi atacado, mas você é da mídia e sabe muito mais do que eu. Mas que educação você recebeu para não conversar com as pessoas? Ora, se naturalmente essa premissa fosse correta, quando eu assumi a prefeitura era Dilma, que era presidente da República, e eu consegui uma obra muito grande, imensa, gigante, que é o Aloysio Campos, foi na época do PT, que naturalmente o ministro Aguinaldo era ministro do Ministério das Cidades, ajudou também. Mas foi no governo Dilma. Se eu não conversasse, fosse nessa rivalidade que não leva a lugar absolutamente nenhum, porque quem ocupa cargo público tem que saber que tem que conversar com todo mundo, até porque você tem que deixar de pensar no que você acha e observar a coletividade e vai ficar nesse tipo de briga. Aí você tem que ser censurado por algumas pessoas em relação a dizer que pode conversar. Eu não falei em votar, nem ninguém me perguntou sobre votar. Votar é outra questão, eu sou de direita, todo mundo sabe disso, de muito tempo. Mas assim, essas questões que eu acho que tem que melhorar, porque já teve um problema no início do governo, antes mesmo de Bolsonaro assumir, quando tinha gente que queria fazer a agenda do presidente no Nordeste todo, só tinha que passar por ele uma ficha, uma senha, para poder ter acesso. Eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que ele me trata bem, com respeito, me recebeu super bem,
Às vezes que eu fui em Brasília, eu não posso negar isso para a população paraibana. Você disse uma frase aí, disse o seguinte, falando desse cenário todo, fazendo uma leitura sobre isso, você disse assim, boa sorte para o presidente, que é uma fala de quem está dizendo assim, ó, cada um vai para o seu canto. Não, é isso mesmo para 2022? Uma boa sorte que naturalmente, eu não posso definir, porque eu não defini nem como é que eu vou estar em relação à candidatura, como é que eu vou falar sobre as dos outros. Eu tenho respeito por ele, tenho simpatia por ele, ele me recebe bem, me trata bem. E aí vamos aguardar, porque mas se você fosse ouvir Gilberto Kassab, se você fosse não tem nada ouvir, absolutamente definido. Se você fosse ouvir Gilberto Kassab, presidente nacional do PSDB. Kassab está tentando, sabe, Luiz? E aí não está tentando. E eu respeito e concordo e defendo que o PSD tem uma candidatura à presidência da República. E tem que se tentar ver se consegue se viabilizar ou não é verdade? Porque ninguém sabe como o próprio presidente, quando esteve em Campina Grande, que eu recebi, ninguém acreditava, em sã consciência, que ele conseguia viabilizar a candidatura dele. Aí, naquele período, que dos que apoiaram ele, que tinha carga letiva, só era eu. Aí, agora eu sou censurado. Quando eu era prefeito, né, que recebi ele aqui em Campina, que fui no almoço com ele, que recebi no Parque do Povo, ele e também, naturalmente, outros postulantes ao cargo de presidente da República, mas depois declarei publicamente apoio a ele, aí ninguém lembra disso. Aí não dá, né? Paciência. Eu acho que tem que me tratar com respeito, com o mesmo respeito que eu trato todas as pessoas. Tá. Romero, tem espaço no mesmo agrupamento político, de acordo com as posições que você vai tomar, com as construções que você vai fazer, mas teria espaço para Romero Rodrigues e veneziano Vital do Rego numa mesma composição? Você responde daqui a pouquinho, vou lhe dar um minutinho para pensar e responder para o nosso público. Consultar os universitários. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, aqui no Frente a Frente. É um minutinho só e a gente está de volta.